nosso trabalho da fase 4. Aqui estamos o Quirino, o Rubens, Wesley, Michael e eu, Márcio. Nosso projeto vai apresentar a solução que a gente encontrou sobre identificação de face, identificação de emoções e movimentos. Então, a gente vai apresentar o código primeiro. Após isso, a gente vai apresentar o resultado, que seria o vídeo compilado com a execução do código e também o resumo que foi apresentado no final do código. O objetivo do nosso código é identificar pessoas únicas em todo o vídeo. A gente criou um conceito de história de frames para poder capturar a pessoa em um determinado momento do vídeo e se ela aparecer novamente posteriormente, a gente conseguir identificar e registrar a emoção dela. Bom, a consequência disso é que a emoção para esse indivíduo pode variar entre um frame e o outro, mesmo havendo uma distância curta em termos de segundo entre a primeira passagem do indivíduo e a segunda passagem. A gente guarda uma referência de quantos frames a gente quer olhar para, por exemplo, identificar se a pessoa está movendo ou não. Então, dentro de 25 frames, foi um parâmetro que a gente utilizou para avaliar se a pessoa está se movimentando ou se ela está parada. Parâmetros também foram utilizados para detectar a mudança brusca de emoções. Então, a primeira coisa que a gente definiu como uma anomalia seria a mudança brusca de uma emoção dessa pessoa num intervalo de 30 frames. Como que a gente fez a identificação dessa pessoa? Utilizamos criamos um método onde a gente registra o indivíduo e a gente busca fazer o reconhecimento desse indivíduo nessa base, que é uma base dicionário, que guarda a face dos indivíduos identificados. A gente tem aqui uma função de distância, de comparação, e se esse indivíduo existir na nossa base, a gente retorna o registro dele para poder continuar guardando as emoções. Se não, a gente cria uma referência para esse indivíduo acontecendo dentro da nossa base. Cada indivíduo vai ter um registro de face, um histórico de atividades, um registro da última atividade dentro desse histórico, um registro da última emoção e uma contagem de mudanças abruptas. A gente utilizou o Deep Face para analisar a emoção. Aqui tem um outro método que registra as mudanças abruptas da emoção e algumas definições sobre a atividade da pessoa. A gente considera, por exemplo, pessoas gesticulando aquelas que a gente consegue ver os pulsos. Utilizando aqui os landmarks, a gente não consegue identificar a mão, mas o pulso sim. Então, a partir do momento que a pessoa mostra o pulso e está mexendo, a gente considera, por exemplo, no nosso cenário, que ela gesticulou. A gente também considera que a pessoa está sentada se a posição do landmark do joelho com a do quadril estiverem na mesma altura, no mesmo valor das ordenadas. Então, se o Y dele estiver dentro de um range que a gente aceita como sentado, a gente assume isso aí. O indivíduo que não tem muitas mudanças ou que a gente identifica que ele está só mexendo o corpo ou o landmark não está movendo muito, a gente considera ele como parado. Para os outros, a gente marca como desconhecido. Por fim, a gente tem uma função que vai processar cada frame do vídeo utilizando o modelo ROG. Então, a gente tem o Face Recognition, Face Location, modelo ROG.
A gente usou esse modelo porque ele é o mais rápido para processar diante da quantidade de frames, que não é nem tanto, mas estava demorando muito. Esse daqui já nos dá uma boa noção de como está o código e nos permite visualizar o processo inteiro. Ainda assim, para esses 3.226 frames que a gente tem dentro do vídeo, a gente tem levado em torno de 1h07 minutos, 1h10 minutos para processar todo o processo usando o ROG. Usando CNN, por exemplo, está levando mais de um dia. Bom, nessa função Process Frame, ele obtém as posições da pessoa para poder identificar o movimento dela, armazena informação do recorte da face, e aí a gente guarda para poder essa informação do recorte para poder armazenar isso no nosso dicionário. Faz a avaliação da detecção abrupta, vai armazenando a pose da pessoa para poder tomar a decisão e classificar se ela está em movimento ou não. E, por fim, a gente cria o bounding box no rosto da pessoa. Para os movimentos abruptos, a gente, além de guardar, dá um aviso na tela, mas como a gente não está processando, está visualizando isso muito frame a frame, é muito rápido a transição, a gente consegue olhar mesmo no resumo. O nosso resumo, ele vai indicar a quantidade de frames analisados, indivíduos únicos identificados, histórico de atividade. A gente poderia ter estendido o nosso código para identificar, fazer um histórico de emoções, e para cada indivíduo único, as mudanças bruscas que esse indivíduo teve ao longo do vídeo. Bom, alguns pontos que a gente identificou que poderiam tornar esse código ainda melhor. No caso da análise, a gente percebeu que teve um caso nos nossos testes que a pessoa estava deitada, e da maneira como implementamos e decidimos apresentar esse projeto, a gente poderia já trocar o trecho de código para ele analisar utilizando o Retina Face. E, a partir do Deep Face, a gente tirar as coordenadas do frame, do bounding box, que a gente colocaria no rosto dessa pessoa também. Isso melhoraria e identificaria não só a pessoa deitada, mas as pessoas que também estão de lado na nossa imagem. Um exemplo disso é esse vídeo que eu vou mostrar agora. Nós recortamos um exemplo de indivíduos dentro do próprio vídeo. Esse daqui é a pessoa 1, esse daqui é a pessoa 2. A gente está identificando que ela está parada, surpresa. Essa daqui foi uma das pessoas que a gente não identificou, mas o nosso grupo conseguiu encontrar um método diferente de computar essa identificação e que nos permite identificar, por exemplo, essa pessoa deitada aqui. Esse aqui é a pessoa 3. E uma coisa interessante do nosso grupo, do nosso trabalho, ao identificar o indivíduo e armazenar isso no nosso dicionário, é que a pessoa 2, nesse trecho de código, ela apareceu 2 vezes para a gente. Isso foi bem interessante aqui. Outras melhorias que a gente identificou quando a gente está usando, por exemplo, CNN. Fizemos um teste com essa imagem e, usando o ROG, essa pessoa que está aqui atrás do cabelo dessa mulher não é identificada. No entanto, usando o CNN, gera mais tempo computacional, no entanto, as pessoas são melhor identificadas também, dependendo do ambiente e do ruído que se tiver na imagem. Ao processar o vídeo inteiro, para nossa surpresa, para a surpresa do grupo, identificamos que a mesma pessoa apareceu no vídeo em diferentes momentos. Então, o nosso algoritmo identificou a pessoa 5, sendo a mesma pessoa
em momento posterior no vídeo. A gente tentou fazer uma acuracidade aqui, tentou fazer uma análise visual. Tem a questão da barba também. A barba também é igual. E o mais importante, o reconhecimento visual humano nosso, achamos que era de pessoas diferentes, mas o algoritmo disse que era a mesma pessoa. E a gente chegou na conclusão, depois de olhar os detalhes, tal como o algoritmo fez, a gente chegou e realmente concluiu que realmente sim, é a mesma pessoa. E a gente fez uma análise visual, o grupo fez uma análise, houve questionamento, mas em nenhum momento durante o processo em que o grupo assistiu o vídeo levantou-se a suspeita de que era a pessoa, e para nossa surpresa, depois de olhar com mais cuidado, com mais detalhe, e também pelo algoritmo ter apontado, a gente concluiu que sim, pode ser, tem uma alta probabilidade de ser a mesma pessoa, considerando esses elementos, o brinco, o detalhe nos lábios, a barba. A diferença mesmo aqui é a proximidade, a cor de fundo e o óculos. Então, com isso, a gente encerra esse trabalho e envolvendo toda a parte de análise visual, e agradeço aqui ao grupo pela dedicação e pelos resultados.